Bom dia, bem-vindos à sessão Grande Round Hospital de Clínicas 2014. Essa sessão vai ser uma sessão interativa. O tema central da sessão é sobre a vitamina D, se a reposição deve ser feita para todo adulto com níveis séricos baixos. Vai haver uma polarização entre sim ou não. Essa sessão conta com a participação da doutora Beatriz Seligman, que é professora do Departamento de Medicina Interna e médica do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas. Professora Cristina Carol, que é também do Departamento de Medicina Interna e médica do Serviço de Medicina Interna cedida para Nefrologia no Hospital de Clínicas. E a doutora Beatriz Chan, que é também médica professora do Departamento de Medicina Interna, médica do Serviço de Medicina Interna do Hospital de Clínicas e adjunta da Vice-Presidência Médica. A sequência das apresentações vão ser, primeiro, a doutora Beatriz Seligman, que vai fazer uma apresentação sobre os aspectos clínicos e epidemiológicos da vitamina D. Em sequência, nós vamos ter a polarização, reposição ou não, primeiro com a participação da professora Cristina Carol e, posteriormente, com a participação da professora Beatriz Chan. Vou chamar, então, a doutora Beatriz Seligman para iniciar a apresentação. Tá. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Como vocês percebem nesse slide bem poluído, o conjunto de dados sobre a vitamina D nos últimos 7 anos explodiu. Ela tem sido relacionada a mais de 130 desfechos. E a pergunta shakespeariana, to D or not to D, é que talvez a gente tenha que abordar hoje. Agradeço desde já pelo convite. Eu tenho 10 minutos para fazer uma apresentação inicial. Esse tempo exíguo provavelmente não vai garantir a profundidade que a gente quer, mas vai garantir um ensaio turfístico. Pode ser que mantenha todo mundo acordado. Nós vamos, a partir de algumas definições do que é deficiência, insuficiência, mensuração, avaliar desfechos epidemiológicos mais recentes, mais robustos. A vitamina D, a grande fonte, é a conversão a partir da luz ultravioleta, e praticamente, se a gente deixar só o antebraço no sol por 20 a 30 minutos todos os dias, é garantido um aporte de 2.000 unidades, que é um aporte suficiente para a manutenção da saúde. Entretanto, no indivíduo idoso, no indivíduo desnutrido ou com inflamação crônica, essa conversão não se processa de forma adequada, teria que ser até 10 vezes mais. No verão, 3 vezes por semana é suficiente. As fontes na dieta são os peixes gordos, aqueles que a gente não gosta, e laticínios também gordos, aqueles que a gente evita para não engordar. Claramente, há uma associação com alguns caracteres entre os níveis. Indivíduos idosos têm níveis mais baixos, indivíduos tabagistas têm níveis mais baixos do que indivíduos não tabagistas, obesos têm níveis mais baixos, e, mais recentemente, se viu polimorfismos em indivíduos negros mostrando níveis mais baixos sem significado clínico. É uma alteração especificamente da dosagem. A maior parte dos ensaios mede a 25 OH vitamina D, e esse exame tem uma variabilidade intra- e interensaio bem alta, além das diferenças que eu já apontei. As causas são basicamente relacionadas à ingesta, à desnutrição, à má absorção, hepatopatia crônica ou doença renal. Existe um conjunto de considerações sobre o que é suficiência, insuficiência e deficiência. Na infância, a deficiência da vitamina D é raquitismo. No adulto, isso é osteomalácia. O mais adequado é medir realmente a 25 OH e não a 1,25. A 1,25 é mais cara. Na deficiência, eu tenho
Diminuição da absorção intestinal de cálcio, diminuição do cálcio sérico, um estímulo para aumentar o paratormônio. O aumento do paratormônio vai fazer com que haja liberação de um alfa-hidroxilase no rim, e a 1,25 vai estar aumentada ao normal. Então, ela não vai refletir aquilo que está acontecendo no osso. Em situações muito específicas, a gente vai precisar medir a 1,25, e mesmo nos estágios 4 e 5 da insuficiência renal crônica, não seria adequado medir a 1,25, o próprio paratormônio já responde pelas anormalidades metabólicas. A partir de 2011, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos fez uma revisão a respeito da deficiência de vitamina D, e eles categorizaram suficiência, insuficiência e deficiência, sendo aqueles pacientes que tinham níveis entre 15 e 20, com cálcio baixo, fósforo baixo, caracterizariam deficiência ou osteomalácia. A maior parte das pessoas, nesse contexto, é assintomática. Entretanto, alguns sintomas são interessantes de se observar. Na medida que o cálcio cai e que o paratormônio sobe, e ele está retirando o cálcio do osso, a elevação do paratormônio leva a fosfatura, o fósforo baixo leva a sintomas músculo-esquelético. Dores musculares, dor na tíbia, dor articular, tendência para torcicolos, contraturas, fadiga inexplicada, podem estar presentes. Em nenhuma das revisões dos últimos 5 anos, e elas são muitas, a gente vai ver a seguir, existe indicação de dosar 25-hidroxivitamina D na população em geral. Nenhuma sociedade postula que isso deva ser feito. Mesmo em países onde o inverno rigoroso está associado a uma prevalência grande da deficiência, Canadá, países, Grã-Bretanha, em torno de 50% da população tem níveis baixos e 16% com deficiência severa no inverno. E a condição tem que repor no inverno valores mais altos. Mais recentemente, como eu mencionei lá no início, são 144 mil publicações dos últimos 7 anos, eu vou tentar abordar algumas delas, tem saído a associação com efeitos extraesqueleto. Aqui, à esquerda, 2 publicações avaliando os níveis da vitamina D com hipertensão incidente, são 2 meta-análises, hipertensão incidente e doença cardiovascular incidente. Isso são estudos observacionais. O grande ensaio clínico que avaliou a vitamina D com um número maior é o Women's Health Initiative, que foram mais de 30 mil mulheres que receberam vitamina D mais cálcio, nesse caso mais cálcio, e que, ao final de praticamente 8 anos de segmento, não teve nenhuma proteção em relação a desfechos cardiovasculares. Entretanto, a crítica que se faz é que se usou dose baixa, o uso do cálcio concomitante é muito associado a baixa adesão, o cálcio é extremamente mal tolerado, e houve variação entre os grupos na adesão. Em 2010, surgiu uma revisão sistemática desses estudos que usam junto vitamina D e cálcio, mostrando um efeito desfavorável em relação à doença cardiovascular em indivíduos que usam cálcio. Então, se abre esta questão, o uso de cálcio na população em geral, como uma situação deletéria. Aqui à direita, vitamina D com desfechos cardiometabólicos, hipertensão incidente, níveis pressóricos, efeito na pressão sistólica e diastólica. Naquela ocasião, os dados sugeriam um efeito benéfico. Também muito dados sobre a associação entre níveis da vitamina D e câncer incidente em estudos observacionais. Esse estudo... Essa população avaliada ao longo de 8 anos, a gente pode ver que existe uma curva de mortalidade, tentando responder em relação da vitamina D com mortalidade. Existe uma curva em que níveis muito baixos são associados à mortalidade. Aqui a gente tem níveis abaixo de 10 associados à mortalidade, mas sugerindo que níveis altos também possam ter isso. Da mesma época, uma tentativa de ver efeitos sobre mortalidade não mostrou diferença. E agora, nos últimos 3 minutos que eu tenho, eu vou falar de 3 meta-análises que saíram de janeiro para cá. A primeira é a da Cochrane, saiu em janeiro. Tem
56 estudos, mistura estudos observacionais com ensaios clínicos, a maior parte são observacionais, em mulheres idosas, mostrou redução de mortalidade. A suplementação da vitamina D mostrou redução de mortalidade, sendo necessário tratar 150 indivíduos em 5 anos para prevenir uma morte, e também, significativamente, reposição de vitamina D associada à diminuição da mortalidade por câncer, mas aqui o dado é muito mais assimétrico. São necessários 3.330 pacientes tratados durante 5 anos para prevenir uma morte por câncer. Há 15 dias atrás, no British Medical Journal, saíram 2 meta-análises no mesmo número, avaliando, tentando responder essa questão. Qual o dado sobre a vitamina D e mortalidade? A primeira delas avaliou em pacientes internados ou comunitários reposição de vitamina D2 ou D3 e mortalidade, e não mostrou efeito na mortalidade. A gente pode ver nos gráficos, cai sempre em cima da linha. A crítica que se tem a esse trabalho ele é baseado em 14 ensaios clínicos, 6 deles com alto grau de vieses. Quando a gente olha o tunnel plot, é extremamente assimétrico, então a nossa confiança nesse dado não é forte. E o mais bonito deles, as minhas colegas vão abordar a revisão do Lancet, eu vou falar só dessa que veio no mesmo número, que é uma revisão sistemática em guarda-chuva. Ela separa por diferentes desfechos metabólicos, ela varia o grau de heterogeneidade e ela faz uma correlação da assimetria do dado, da concordância entre os dados através do teste de Eggers. Quando se olha os desfechos associados à vitamina D e baseado em estudos observacionais, a gente vê que existe proteção em relação a alguns deles, câncer de mama, câncer coloretal, câncer retal. A gente vê que é significativa a redução do risco em relação a desfechos cardiovasculares, mas eu chamo a atenção dos senhores que o grau de heterogeneidade é extremamente alto, o I ao quadrado está superior a 70 em quase tudo, e há um refinamento desse trabalho, que é a medida da assimetria do dado. Praticamente em nenhum desses dados em que há significância no desfecho, há simetria entre os observacionais e os ensaios clínicos. Então, o dado está aqui, a interpretação dele é um pouco mais complicada. Quando se avança em relação a desfechos que as pessoas se perguntam atualmente, tem associação vitamina D com doença neurológica, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, distúrbio cognitivo associado à idade. Essa associação parece estar presente, mas, de novo, aqui até o grau de heterogeneidade é um pouco menor. Lembrando que no teste de Egger, ele tem que ser menor que 0,1 para a gente acreditar no dado. Quanto mais baixinho o número, pior o dado. E não encontrou diferença em relação a desfechos metabólicos. Esse trabalho conclui que, com confiança mesmo, a gente pode dizer que o uso da vitamina D está associado à redução do hiperparatiroidismo na doença renal crônica, proteção dentária nas crianças, peso de nascimento do recém-nascido, há uma sugestão de proteção em relação a alguns tumores e desfechos cardiovasculares. É absolutamente inconclusiva a relação entre suplementação e todos os desfechos metabólicos que a gente quer saber, doença autoimune, todas as neurológicas, e provavelmente não há proteção em relação a câncer de próstata agressivo, câncer de mama quando é dicotomizado, pré- e pós-menopausa também não. Glicose, níveis de glicose. Há uma associação entre a medida da vitamina D e a hemoglobina glicada. E isso parece ser simplesmente uma associação laboratorial. Ela não tem a ver em si com o desfecho metabólico. É uma discussão bem interessante. Nesse mesmo número, o editorial nos avisa
as coisas que a gente tem que levar para casa desses trabalhos. O primeiro é ter cautela com dados observacionais. Nós todos já passamos por isso com os ômega 3 e os ensaios clínicos mostraram que não tem proteção em relação à mortalidade. A turma da cardio, super bonitinho, magnésio, depois caiu por fora. Sobretudo quando a gente está falando de uma situação que pode ser simplesmente um marcador de saúde, um marcador de um estilo de vida, e a gente, olhando o dado, pode estar olhando só causalidade reversa. Eu posso concluir que portadores de isqueiro têm mais câncer de pulmão. Dados focando riscos e benefícios, avaliar o paciente, ver se ele tem sintoma. E a pergunta... evitar dosagens custosas em assintomáticos, evitar... A gente já sabe que residentes do Hospital de Clínicas têm níveis mais baixos de vitamina D. Evitar... Esse é um dado que surgiu nesse boom também. Um paciente que usa corticoide, que precisa usar vitamina D, eu não preciso dosar, eu sei o que eu tenho que fazer. Tá? Não faz diferença. E, sobretudo, encorajar um estilo de vida saudável. Assim, na verdade, a resposta para a pergunta shakespeariana mais possível, no meu ponto de vista, depende de como a gente vai olhar o dado. Muito obrigada. Bom, vamos iniciar, então, a questão da polemização. Vamos começar com a professora Cristina Carol, afirmando a necessidade de reposição de vitamina D quando os níveis séricos são baixos no adulto. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo o convite por participar desse grande round. Um assunto bastante palpitante, que é a vitamina D, conforme a professora Beatriz já comentou. E vou começar respondendo a pergunta de repor ou não vitamina D em pacientes adultos deficientes. Eu diria que sim. Por quê? Bem, já foi mostrado que nós estamos no boom, é fashion, é moderno vitamina D, muita pesquisa. Não só na comunidade médica, mas em literatura leiga tem saindo muito sobre vitamina D. E aí entra num cuidado, sim, devemos suplementar, como a doutora Beatriz disse, em situações, mas também temos que ter cuidado para isso não virar um entusiasmo. Vai resolver, temos um milagre, um remédio milagroso, resolve tudo, então vamos repor para todo mundo. Um pouco de cautela também. Porque a vitamina D já teve um momento fashion, no início lá em 1900, quando o raquitismo era prevalente, e as pesquisas da época mostravam, tomar banho de sol e começaram a fortificar os alimentos com vitamina D, sumiu o raquitismo, praticamente erradicou o raquitismo. Só que, um tempo depois, ocorreu um desregulamento lá nas fortificações e começou a aparecer intoxicação, e a vitamina D foi banida de qualquer fortificação. Então tem que ter cuidado, de repente a gente tem uma coisa boa, mas por falta de evidência a gente pode torná-la não tão boa assim e perder aquele valor realmente da medicação. E aí eu pergunto, que não é medicação, vitamina D, nutriente, e eu pergunto, qual a função da vitamina D? Vamos para que ela é feita? Ela é feita, a vitamina D que a gente dosa, como a doutora Beatriz falou, ali, ela é essa que nós dosamos, aquela que foi convertida do D3, D2 no fígado para 25, nós vamos dosar essa, mas ela não é ativa. Quem é ativa é a 1,25, que vai ser, então, convertida no rim, então, para 1,25 pela enzima 1-alfa-hidroxilase. Qual é a função da vitamina D? Bem, ela vai agir no intestino, ela vai absorver cálcio do intestino, que é fundamental para a mineralização dos nossos ossos. Ou seja, mas a 1,25 vai agir também nos ossos. E nos ossos ela é importante porque ela vai ser importante na formação endocondral, é importante na atividade das células ósseas, osteoblástico, osteoclástico, consequentemente importante para a taxa de formação e na mineralização óssea. Se nós temos deficiência de vitamina D, nós podemos ter uma redução do cálcio. E aí entram nossas defesas. Entra o guardião do cálcio sérico, que é o PTH, como a doutora Beatriz falou, que imediatamente a glândula vai sentir e, pimba,
vamos secretar e sintetizar PTH, que vai agir nos ossos, reabsorvendo cálcio e fósforo, vai aumentar a reabsorção tubular do cálcio e vai estimular a formação de 1,25, que, por sua vez, vai no intestino absorver mais cálcio. E, com isso, o nosso cálcio vai ficar dentro dos limites da normalidade e em segurança. Só que isso pode cobrar um preço. A deficiência crônica pode levar a consequências ósseas, e entre elas, alteração no desenvolvimento, raquitismo, osteomalácia, associar com osteoporose e hiperpara secundária. Mas qual é o limite normal? Ninguém sabe ainda. Sabe-se que muito baixo, abaixo de 20, é deficiência. Acima de 150, risco de intoxicação. E aí nós temos uma zona verde cinza aqui. Talvez o limite preferido, que alguns autores comentam, entre 30 a 60, 30 a 50, enfim, está em julgamento. Mas o Institute of Medicine recomenda e diz que pessoas acima de 20 de vitamina D, seria adequado para 97% da população. E eles se baseiam em indicadores de saúde óssea e da ação da vitamina D. E eles mostra que acima de 20, você não acrescentaria muito mais absorção de cálcio, nem melhoraria a densidade óssea, e você não teria osteomalase e raquitismo, que ocorre em níveis muito baixos. E, para isso, a gente precisaria tomar 600 unidades ter ingestão de 600 unidades por dia, com exceção dos idosos, que precisaria de 800. Mas isso não é o que todo mundo diz. Existe a Sociedade de Endócrino, recomenda que os indivíduos deficientes de vitamina D, abaixo de 20, recebam tratamento, e o alvo seria ir para 30 ou mais. Por que isso? Porque os indicadores, eles baseiam muito essa indicação num estudo de histomorfometria óssea, que é bem interessante, em que uma série de indivíduos que faleceram de acidente ou suicídio foram biopsiados e foi observado nas biópsias de que o volume osteoide, ou seja, não mineralizado em relação ao volume total de osso, era maior que 2%, e isso sugere um defeito de mineralização óssea. Consequentemente, eles olharam os níveis de vitamina D dessa população e, na autópsia, aqueles que tinham limites entre 20 a 30, muitos tinham defeito de mineralização. Então, nós não temos um sintoma, manifestação que poderia ser vista, e pode ser sutil. Mas a 25 e o cálcio são importantes para a inibição da PTH. E muitos estudos mostram que acima de 20 você não teria muito mais supressão, o que não é verdade. Muitos estudos mostram que acima de 20 você continua tendo supressão do PTH e acima de 30 também. E o PTH depende da idade, inúmeros outros fatores. Então, a recomendação que eles fazem na sociedade é assim: pacientes de risco para deficiência deveriam ser avaliados tem uma gama de população que seria em risco de deficiência: obesos, idosos, pessoas com doença renal crônica, pessoas com doença osteometabólica, e aqueles que têm menos de 20 trata. O tratamento é uma dose bastante alta nas primeiras semanas, depois tu ficaria com uma dose de manutenção maior do que a recomendada pelo Institute of Medicine. Mas o valor-alvo é chegar acima de 30. Aqui no hospital foi avaliada uma população sem risco, a princípio, que são os residentes. Será que eles são sem risco? Pois bem, quase 60% dos residentes desse hospital tinham menos de 20 de vitamina D. E o PTH desses pacientes foi associado com o nível de vitamina D. O que quer dizer isso? Que a gente precisa de um lugar para tomar sol ao meio-dia. Segundo, a questão de tu melhorar a vitamina D é bom para o teu osso? Ela é fundamental. Mas vamos para a base, medicina baseada em evidência. Diminui fratura, diminui queda, porque se o idoso cai mais, ele tem mais risco de queda. É essa a questão. Bem, vários estudos, alguns positivos, outros negativos, mas meta-análise nos ajuda muito, mas pode às vezes atrapalhar. Mas no caso dessa análise bem interessante, meta-análise de 11 estudos, com uma gama grande de pacientes suplementados com vitamina D, com ou sem cálcio, eles dividiram os sujeitos, os indivíduos desse estudo, conforme a dose que eles recebiam de vitamina D. Num quartil mais baixo, de menos 400 até 800 unidades na média, ou até mais. E eles só notaram redução no risco de fratura naqueles que usavam uma dose
maior de vitamina D, em torno de 800, com uma redução tanto de fratura de quadril quanto não vertebral. Essa vem, junto com essa meta-análise, essa outra consolida isso. Tu tem uma redução de 13% no risco de fratura com o uso de cálcio com vitamina D em uma dose em torno de 800. Mais, risco de queda. Uma meta-análise mostra uma redução de 17% no risco de queda com cálcio e vitamina D. E aí vem a questão que a doutora Beatriz colocou bem, os efeitos não associados ao osso, ao esqueleto e ao cálcio. O que vai acontecer? Nós temos um aparato de vitamina D, de conversão de vitamina D, em quase todas as células e tecidos do nosso corpo, inclusive do sistema cardiovascular. Então, a gente pode produzir não apenas calcitriol no rim, mas também local. E essa interação local. E se sabe que a vitamina D é importante para várias expressão genética, proteínas, está associado com insulina, com o sistema de diferenciação celular, apoptose, proliferação e etc, etc. E aí surge essa gama de estudos mostrando essa associação entre vitamina D e o risco de doenças crônicas. Mas são estudos observacionais e nós não podemos perder isso em mente. Quem é causa e quem é efeito? Então, nenhum guia recomenda tu repor vitamina D para adulto que não para esse tipo de doença. Se diz para osso e tem que repor. Mas saiu uma meta-análise que agora em 2014, em que eles olharam vários estudos, mais 39 estudos, cujo desfecho primário em geral foi fraturas, importante dizer isso, e eles chegaram à seguinte conclusão. Eles não acharam assim, nenhuma evidência de que os pacientes que estavam em vitamina D tinham menor risco de doença cardiovascular, AVC e mesmo fratura. E eles concluem o seguinte, e a gente acha que tem que ter um pouco de cuidado e motivo de discussão. Primeiro, que os achados não justificam prescrever vitamina D para prevenir infarto, doença cerebrovascular, câncer, fratura, ou mesmo reduzir o risco de morte. Mas o mais nessa população. Só que eles colocam que os investigadores e aqueles que estão promovendo o estudo deveriam considerar uma probabilidade quase nula de que outros estudos são necessários. Será? Eu fui ver os estudos dessa meta-análise e o que se vê é o seguinte. Primeiro, a idade dos pacientes dos estudos. 77% dos estudos, os pacientes tinham, na média, mais de 70 anos e desses 50% mais de 80 anos. Você tem 80 anos, nunca fez exercício físico e agora tu vai fazer durante 3 anos. Será que ele vai proteger de ter uma angina em relação àquele que não faz? Segundo, duração dos estudos. 20% dos estudos tinham duração de menor de 1 ano, sendo destes a maior parte, 7 dos 8 estudos, menos de 6 meses. Como é que eu vou avaliar a mortalidade em 3 meses de uma vitamina D, de um suplementar? Não dá. Tudo bem? É a mesma coisa que eu nunca fumei, em 3 meses eu vou fumar, o outro não, vamos ver quem vai morrer antes. Ninguém vai morrer antes. Eu acho que precisa ter estudos mais longos para determinados desfechos. Segundo, todos os estudos são baseados em dose de suplementação de vitamina D. Nenhum avalia realmente que nível-alvo que eu vou chegar para ter o benefício. Será que nossa metodologia não tem que mudar para ver outros desfechos além de fratura? É essas questões que eu coloco em relação a essa meta-análise. E posso dizer o seguinte, é importante repor pacientes com menos de 20 de vitamina D? Eu diria que sim. Tem efeitos ósseos comprovados, vitamina D é bom para os ossos. Há necessidade de estudos clínicos maior para outros? Sim, tem necessidade. Mas não só isso, a gente tem que ver que vitamina D a gente está dosando, qual a dose, qual o valor, etc. Tem muito a se definir. Mas se sabe isso aqui, vitamina D muito baixa é ruim, vitamina D muito alta é ruim, mas a gente tem que cuidar isso aqui. Nós temos que usar uma medicação certa, nós temos que repor ou suplementar um nutriente adequadamente e sempre pensar que nós mudamos nosso estilo de vida na nossa evolução. Será que realmente a gente está realmente deficiente e isso pode fazer mal? Será que nossos residentes com menos de 20, daqui 30 anos, não vão sofrer as consequências dessa deficiência? Eu não sei, acho que ninguém sabe a resposta ainda, e por isso a necessidade dos estudos, mas deficiente, eu garanto, eu digo que deveria repor. É isso.
Bom, depois dessa explanação da professora Cristina Carol, nós vamos ter o contraponto com a doutora Beatriz Chan, a professora Beatriz Chan, não indicando a reposição. Obrigada, James. Queria agradecer também a comissão organizadora do Grand Round para ter a oportunidade de debater a respeito da reposição para todos os adultos com níveis séricos baixos, e o meu ponto é não. Na verdade, foi muito claro a quantidade muito grande de informação na literatura que existe, e isso tem mudado muito a nossa prática clínica, que a gente vê aqui claramente, então, o quanto que isso pode representar em custo e que, naturalmente, a gente pode gastar desde que a gente tenha desfechos, tenha benefícios com esses gastos, né? Então, vocês vejam esses dados do Canadá, 2007, 169 mil pedidos de 25-hidroxivitamina D, em 2009, 731 mil pedidos. Isso não é muito diferente da nossa realidade. Aqui são os dados do Hospital de Clínicas. As duas setas são dois momentos em que houve uma liberação de mais facilidade de pedido do exame. E vocês vejam onde é que a gente está em número de pedidos e de custo desse exame. Então, assim, com tanta quantidade de efeitos benéficos que já foram revisados e que eu não vou detalhar mais uma vez, apenas está citado aqui à esquerda, então a vitamina D é uma panaceia. O que é a panaceia? A panaceia é a deusa da cura, que é essa aqui, e aí, na verdade, ela é utilizada, essa palavra, para utilizar para remédios que curam todas as doenças. Será que é isso mesmo que a gente tem? Então, as minhas perguntas são um pouquinho mais... Eu questiono até a base assim, da questão. Existem essas diretrizes sugerindo os números 20, o número 30, como níveis normais. E elas são baseadas em dados assim, bastante frágeis, na minha opinião, quando a gente for considerar a evidência. Então, eu faço a seguinte pergunta. A prevalência varia muito. Se eu avaliar determinado com um nível sérico de 30 ou de 20 ou de 10, eu vou ter mudança grande de prevalência. Isso é óbvio para qualquer um que teve algum contato com a epidemiologia. Então, nós temos que ver o que é o nível sérico normal de fato. Quem é que está definindo esse número e por quê? Né? Será que o nível sérico normal é aquele que se relaciona com desfechos indesejados em estudos observacionais? Ou seria aquele que se relaciona com o desfecho indesejado e depois que a gente normalizar o nível de vitamina D, nós vamos ter evitar um desfecho? Para mim, essa é a resposta. Então, essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Se o paciente que tem um nível sérico abaixo do alvo, que alvo é esse, qual é o benefício para esse paciente quando a gente repuser a vitamina D? Então, eu vou trazer a minha apresentação toda baseada na pirâmide das evidências. Que a gente sabe, então, que os estudos ecológicos, in vitro, pesquisas em animais, fisiopatológicos, eles são estudos que têm mais vieses. Na metade da pirâmide, a gente tem uma qualidade melhor de estudos, que são os observacionais, mas essas evidências têm menos poder, menos valor do que os ensaios clínicos randomizados, especialmente se a gente está falando de um tratamento. Então, o delineamento ideal para eu concluir sobre um tratamento é um ensaio clínico randomizado. E lá no topo da evidência, quer dizer, a que menos tem vieses, a que tem mais valor, é as revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Então, é bem importante a gente ter isso em mente quando a gente interpreta a literatura, porque o volume de literatura é muito grande e a gente fica atrapalhado, porque cada um diz uma coisa. Então, em relação à prevalência, esses são dados considerando o número de 10 nanogramas por ml, e eu vou insistir nesse número, porque esse é o número que classicamente está relacionado com defeitos de mineralização óssea e aumento de osteoide, e o 20 e o 30 são números que têm relação com outros desfechos, que não necessariamente o desfecho que a gente quer avaliar. E aqui, então, um dado do Canadá mostrando que essa prevalência varia de 1% a 2%, aumentando um pouco no inverno, né? O número de 30 é sugerido por correlações, a Cristina já mostrou. Essa correlação aqui é uma correlação que dá 0,4, que é uma correlação no máximo moderada. A gente vê que é baseado em aumentar o PTH. Aumentar o PTH é uma resposta à redução da absorção de cálcio por deficiência de vitamina D. Mas vocês vejam como essa correlação ela não é completamente linear, ela é totalmente moderada. Nós vamos ter indivíduos com vitamina D normal, acima de 30, com PTH alto. Nós vamos ter indivíduos com vitamina D baixa com PTH normal. Então, e a gente tratar um PTH, nós não estamos tratando um paciente. Se eu usar a reposição de vitamina D para baixar o PTH, será que eu vou ter realmente o desfecho benéfico que eu quero? Então, eu acho que isso é um questionamento para esse 30 aqui, que não fica tão claro.
O mesmo estudo das biópsias, que foi apresentado pela Cristina, eu quero mostrar para vocês o número 30, sugerindo acima de 30, ninguém tem aumento de volume de osteoide, ok? Aumento de volume de osteoide é defeito de mineralização, mas se a gente for ver entre o 20 e 30, apenas 1% vão ter aumento de osteoide, apenas 1%. E mais abaixo, mesmo considerando aqueles abaixo de 10 de vitamina D, nós temos a maioria dos indivíduos sem aumento de osteoide. Então, eu acho muito importante nós questionarmos esse número de 30, o número de 20, e passarmos a pensar muito mais no número 10, que, obviamente, ele vai ter mais alteração de osteoide do que esses outros critérios. Então, a 25-hidroxivitamina D, medida no sangue, ela não é nem sensível e nem específica para osteoporose e osteomalácia. Ela é apenas um marcador de exposição solar e de ingestão, certo? Bom, finalizando a questão dos estudos observacionais, essa meta-análise mostra, então, que, de fato, deficiência de vitamina D se relaciona com efeitos adversos, mas vamos lembrar a nossa pirâmide, que o estudo observacional está abaixo do ensaio clínico randomizado. Então, aqui chama atenção. Sim, deficiência de vitamina D se relaciona com desfechos adversos, vamos fazer um ensaio clínico, repondo vitamina D e vendo se a gente previne esses efeitos adversos. Aqui também observacional, menos que 10 versus mais que 30, a gente tem maior risco de mortalidade. Então, quais são as limitações? As limitações são aquelas que a gente foi já comentadas. Causalidade reversa nos estudos transversais, potencialmente não ter corrigido para os confundidores residuais. Desfechos analisados nas meta-análises não eram os desfechos primários dos estudos que foram compilados, e diferentes tipos de ensaio, assim como a variabilidade, o que já foi comentado. Em relação aos ensaios clínicos randomizados, que eu estou insistindo como sendo a nossa evidência de maior valor para a gente se basear em repor ou não repor vitamina D, tem coisas que são bastante claras, na minha opinião, estabelecidas, e parece que nós três concordamos com isso, e que eu acho que é a mensagem para levar para casa. É claro que a reposição de vitamina D em idosos, institucionalizados e indivíduos com risco de quedas, especialmente aqueles que tiveram AVC, reposição de 400 a 800 unidades de vitamina D por dia reduz o risco de quedas. Sim, isso está mostrado em ensaio clínico, mostrado em meta-análise de ensaio clínico, certo? No entanto, quero lembrar para vocês, não foi considerado o nível sérico baixo no início do estudo para repor, nem uma meta de chegar em 30, em 40. Houve uma dose fixa nesses ensaios clínicos e, a partir dessa dose fixa de 400 e 800, esses indivíduos tiveram redução de queda. Aqui a gente tem a mesma coisa para fraturas, então, indivíduos com osteoporose e osteopenia, a gente tem prevenção de fraturas em indivíduos que receberam vitamina D com cálcio, sem terem sido avaliados inicialmente por um nível sérico ou uma meta a ser chegada. Então, eu acho que é importante para a gente trazer o que tem na literatura para a prática clínica da gente, a gente tem que fazer o mais próximo possível dentro do que a gente tem de evidência forte. Por fim, isso não é ensaio clínico, mas é aquela questão do óbvio. Alto risco para raquitismo e osteomalácia, indivíduos com insuficiência hepática grave, nós temos crianças na consultoria, pré-transplante hepático, com níveis extremamente baixos, isso provavelmente nem é ético a gente fazer um ensaio clínico de não dar vitamina D para o grupo controle. Então, aqui a gente tem uma situação que é a minoria de fato, e que o dosar e repor de acordo com os níveis, do ponto de vista fisiopatológico e de importância, talvez saia da evidência. Em relação à meta-análise do Lancet, ela foi feita de 2014, buscando estudos que utilizaram vitamina D com ou sem cálcio versus placebo, buscando desfechos ósseos, cardiovasculares, câncer e mortalidade. Eles fizeram uma técnica de meta-análise sequencial em que buscaram o benefício de pelo menos redução de 5% em mortalidade e 15% nos demais desfechos. E aqui o dado da meta-análise cumulativa aqui à esquerda, mostrando que não há, com reposição de vitamina D, redução de cardiopatia isquêmica, AVC ou câncer. E essa meta-análise sequencial, ela apenas nos dá o tamanho ótimo da informação, mostrando que o número de ensaios clínicos que já foi realizado para prevenção de cardiopatia isquêmica e câncer já atingiu o limite da futilidade. Se nós fizermos mais ensaios clínicos, não vai haver mudança dessa informação. Para AVC não se atingiu essa informação.
Essa informação da mortalidade na mesma meta-análise mostra que não há diferença estatística em repor vitamina D em reduzir mortalidade, porém, a gente vê claramente que existe uma tendência de benefício, porque esse risco está sempre menor do que 1, embora ele fique tocando ali a linha do 1 e não mostrando a significância estatística que a gente gostaria de ver. Eu considero que sim, que a gente tem esse efeito benéfico, a gente tem que entender o efeito biológico, mas assim, trago para vocês assim, quase 70% desses ensaios clínicos tinham como desfecho primário reduzir quedas ou fraturas. Naturalmente, que a gente usa reposição de vitamina D em idoso, reduzindo quedas e fraturas, nós vamos ter uma redução de mortalidade. Então, acho que isso aqui apenas reflete a informação que já é consistente de que para reduzir queda e reduzir fratura, a gente tem benefício do uso da vitamina D. Por fim, só para questionar um pouco isso, tem esse ensaio clínico bem recente em pessoas com esses níveis de vitamina D considerados insuficientes, menores do que 20, a média era 13, utilizando 400, 800, 1.600, 2.400 unidades, não tem nenhum aumento de absorção de cálcio. O que quer dizer isso? Pô, mas será que não é verdade nada daquilo que a gente falou? Não, é provável que nos níveis mais baixos a gente tenha uma saturação da absorção de cálcio no intestino. Pode ser que seja 5 esse número. E nós estamos usando lá o menor que 20, repondo, e não tem aumento de absorção de cálcio. Isso aqui é só para mexer um pouquinho com a gente. Em relação às limitações desses ensaios clínicos randomizados, a Cristina já comentou, tempo de seguimento pode ser mais longo, desfecho, a mesma coisa dos observacionais, as doses talvez não sejam exatamente aquelas, existem realmente variações entre os estudos, o aumento do nível sérico após o tratamento pode ser diferente do que na população saudável, de fato, ou em diferentes populações testadas. Esse é meu último slide, gostei do da Bia, com as suas dicas de bolso, essas aqui são as minhas dicas de bolso. Né? Em situações estabelecidas, que são idosos com risco de queda, institucionalizados ou alto risco de quedas na sua prevenção, na osteoporose, para prevenir fraturas, a gente recomenda a vitamina D, para prevenção de quedas, e cálcio e vitamina D na prevenção de fraturas, independente do nível sérico. Os ensaios clínicos não foram feitos utilizando nível sérico, nenhuma meta de D para se chegar. Em situações de alto risco para raquitismo ou osteomolácia, recomenda-se dosar para identificar uma necessidade de reposição, má absorção, insuficiência hepática grave, né, especialmente na criança. Em adultos que não se enquadram nessas condições, não é recomendado nem dosar e nem repor vitamina D, pela ausência de evidências científicas que embasem essa conduta. Obrigada. Gostaria de convidar a doutora Beatriz Seligman, a doutora Cristina Carol, a participar da nossa sessão, então, interativa. A doutora Beatriz já se encontra. Que estava nas de vocês, né? Bom, estamos abertos a questões, perguntas, dúvidas. Acho que foi uma polarização interessante. O racional apresentado pelas nossas duas debatedoras, a Beatriz Chan e a Cristina Carol, evidenciaram pontos muito fortes, fundamentados na literatura e principalmente em níveis altos de evidência, como estudos meta-analíticos e avaliações de estudos com fase 3, né, estudos randomizados. Alguém gostaria? Por favor. Bom, parabéns pela apresentação das três, acho que foi bem clara. Eu queria tentar contribuir um pouquinho na área obstétrica, porque a mesma polêmica que existe, no geral, também a gente tem na questão das gestantes. Foi relatado em meta-análise que há uma diferença em desfechos quando se mede a vitamina D, especialmente em peso fetal e no tempo da gestação. E aí nós temos a questão do significado clínico e o significado matemático. Né? Na matemática, a gente aumenta em torno de 300 gramas o feto, e em uma semana a gestação, de 36 e pouco de gestação para 37 e pouco, o que, do ponto de vista clínico, não faz a mínima diferença. Né? Então, na gestante, tem essa questão dos desfechos que, do seu ponto de vista clínico, não tem grande significado.
Isso fez com que na Organização da Saúde fizesse um grupo técnico de trabalho, há 4 anos atrás, para fazer isso que vocês estão fazendo, né? E, há 2 anos atrás, eles emitiram uma nota técnica, dando todos os desfechos que podiam ocorrer na gestação, e os ensaios randomizados que repuseram, ou tentaram repor a vitamina D durante a gestação, não conseguiram fazer nenhuma modificação de desfecho em relação às gestantes. Então, na gestação, ficou mais como um marcador do que, provavelmente dito, algo que possa ser tratado. E a recomendação da OMS é que não se peça vitamina D de rotina para as gestantes, a não ser que haja doenças que possam interferir no metabolismo da vitamina D. Professor José Geraldo Lopes Ramos, diretor da Faculdade de Medicina, posiciona, então, muito próximo ao que a doutora Beatriz já recomendou. A professora Cristina Carol gostaria de fazer algum comentário contrapondo essa questão? Não vou falar contraponto, agora a gente está discutindo, então muda um pouco, acho que o foco, acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, acho que tem muita dúvida da vitamina D, embora tenha milhares de publicações, eu acho que a gente tem pouca resposta ainda para esse, né, amontoado. Tem muito artigo de revisão. Nossa, todo mundo escreve artigo de revisão só de doença cardiovascular. Inclusive, eu já escrevi um. Imensas. Realmente, muitos. Então, assim, qual é a base realmente clínica para isso? Eu não sei por que vitamina D nunca foi vista em termos de outros prognósticos. Talvez por economicamente não ser tão importante, porque é barato. Eu não sei, né? Mas falta realmente evidência de mostrar que vai reduzir infarto, ou quanto tempo tu vai precisar ver, que é um nutriente, o benefício disso. Eu acho que até ensaios clínicos são complicados com vitamina D, porque vai levar 10 anos, 15, 20, 30 anos para ter algum efeito. A outra coisa é assim, o que nós dosamos? Eu acho que isso o endócrino pode falar muito mais, né, Beatriz? A gente dosa uma vitamina que é D2 mais D3, os ensaios têm uma variabilidade grande. A vitamina D, se mal coletada e não protegida, vai dar baixo. Se botar na luz, ela já vai poder confundir. Então, a gente tem que ter cuidado mesmo. Cuidado, e eu acho que falta ainda bastante estudo para sair dando vitamina D de uma forma, né, abusiva mesmo e no entusiasmo da população. Não sei se tu quer comentar. Não, concordo. Também gostaria de dar os parabéns. Os pontos foram muito bem defendidos, né? A minha pergunta é em relação a qual é a impressão que vocês têm, impressão clínica, assim, do uso hoje de vitamina D em relação a esse abuso, porque eu queria chegar assim na questão dos parefeitos da vitamina D. Tá, né? É uma coisa que a gente vê na prática clínica. Eu estou falando aqui basicamente com base na prática e do dia a dia, por exemplo, hipercalcemia, né, em pacientes que estão repondo vitamina D. Eu queria ouvir um comentário de você sobre isso. Só fazendo um adendo ao comentário do professor Francisco Veronese, eu gostaria que vocês comentassem também a intoxicação por vitamina D. Eu concordo, Veronese. Na verdade, assim, como eu comentei, a coisa se difundiu de tal maneira, e no consultório a gente vê um pedido de rotina, a Beatriz comentou, não tem indicação de solicitação populacional, é um pedido que está ficando cada vez mais flexível, as pessoas pedem e repõem à medida que olham aquele número menor que 30 ou que 20, ou enfim, sem o paciente ter nenhum tipo de sintoma, nenhum risco para isso, né? E isso que eu acho que é uma má prática, de fato, até porque a vitamina D é um pró-hormônio, então a gente tem efeitos adversos potenciais, tanto de intoxicação, hipercalcemia, litíase urinária, e a gente viu na emergência um ou outro caso, às vezes, do paciente manipular essa vitamina D e vir com uma quantidade, com uma intoxicação. Então, não só... E ainda a questão, além dos efeitos adversos, a questão dessa má prática em relação ao custo ao paciente, porque aí a indústria identificou esse filão e lançou as vitaminas D puras, né, que são bem mais caras do que a A e a D, e normalmente quando a gente usa 400 a 800 unidades por dia, não há problema usar junto com a vitamina A. Mas aí o filão entrou e agora é só D pura, que, ok, a gente está dando vitamina D, só que isso custa entre 30 e 40 reais para um indivíduo que tem um nível baixo, que a gente não sabe qual é o benefício que ele vai ter, e ele está tomando uma medicação e dosando com frequência aquele exame para uma meta, sem nem saber, porque a gente está tratando um papel, não um paciente. Essa é a minha opinião. A Bia quer falar. Eu acho que é interessante, talvez aquilo que o editor do British colocou, de levar, tem que individualizar.
né? É diferente alguém que vai consultar com sintomas e que tu pega cálcio baixo, fósforo baixo, hiporreflexia, que tu tem que dosar. Esse dado existe, faz parte da prática clínica, com o uso indiscriminado, ou dosagem indiscriminada, ou reposição indiscriminada. Nessas meta-análises ali do British, naquela que é em guarda-chuva, eles, além de avaliar a heterogeneidade, a concordância, eles avaliaram o number need to harm também, e para efeitos, e praticamente foram baixos. Ao contrário do que a gente esperaria, que tivesse muita hipercalcemia, não teve tanto assim. Foi, claro, era um contexto. Os dados que a gente tem são de pessoas velhas, né? A gente não tem resposta para essas perguntas em indivíduos jovens acompanhados ao longo do tempo. A única resposta que a gente tem de indivíduos jovens ao longo do tempo é com as mulheres, as 32 mil mulheres do Women's Health Initiative, na qual doses baixas de vitamina D e cálcio não foram benéficas. Também não teve hipercalcemia, teve litíase, teve aumento de litíase, né? A sensação que eu tenho é que talvez a gente tenha muitas perguntas, poucas respostas, e talvez tenha que ter mais perguntas. O grande ensaio clínico para responder essas perguntas nós não temos. A gente tem essa revisão maravilhosa do Lancet mostrando que o dado que a gente tem sugere que não precise fazer mais. E é muito interessante que, nesse mesmo ano, de janeiro para cá, 4 meta-análises, avaliando exatamente os mesmos trabalhos, né? Dessas 4 meta-análises, tem 8 ensaios clínicos. O grande ensaio clínico é o Women's Health Initiative. Ele é o gordo, ele é o que puxa tudo. Então, não sei se a gente tem resposta, eu acho que a gente não tem. A preocupação que eu vejo maior, desculpe, estou demorando, isso já se sabe, suplementação abusiva de vitamina é associado ao aumento de risco para várias doenças, suplementação abusiva de polivitamínicos é associado ao aumento de risco para tumores. Isso não é uma prática adequada. Se entupir de vitamina não tem respaldo científico. Em 2016 ou 2017 vai sair tem um ensaio clínico saindo que é com vitamina D ou comparado com ômega 3. Vital é o nome do Talvez esse ensaio clínico venha responder algumas perguntas que a gente tem em relação a desfechos, né? Que realmente esse é para ser um ensaio para o desfecho primário ser prognóstico mesmo. Só mais uma coisa em relação ao que o professor José Geraldo falou. Na verdade, mesmo nesses em que há significância estatística, a redução absoluta do risco ela é muito pequenininha, né? Ela varia de 3% a 5%. Então, na verdade, se a gente for considerar o NNT para redução de fraturas nos pacientes com osteoporose, ele chega a 300. Ele baixa um pouco para 100 quando o indivíduo tem mais risco, né, de base. E isso tudo é muito. 3 mil para câncer. Nos eventos cardiovasculares e neoplasia, ele não tem benefício. Nem tem benefício. E a questão do risco de intoxicação? Eu sei que é uma prevalência muito baixa, mas qual seria o perfil do paciente suscetível à intoxicação? Renal crônico. Não, assim, ó, nós temos tido caso, realmente isso é sério, a Nadine quer falar, né, casos de intoxicação. Nós tivemos esses tempos, é claro, casos, mas começam a aparecer os casos. Nós tivemos uma senhora, uma idosa, de 80 anos, estava recebendo vitamina D de outra unidade, ela ficou ficou mais de 2 meses internado, fazendo diálise com baixo cálcio, teve que ficar fazendo diálise diária e contínua no início para remover o cálcio, porque ela chegou a 13, 14, por intoxicação, ela tinha mais de 150. Então, isso acontece. E idoso tem uma perda de função renal, então tem que ter muito cuidado, né, realmente. Professora Nadine Claus. Um comentário que talvez a gente pudesse também tirar de uma sessão como essa, e o nosso hospital, um hospital universitário, o foco do ensino, o foco da formação. O slide que a professora Beatriz Chan mostrou da nossa prática aqui de solicitação de vitamina D expressa que nós temos que rever a nossa prática, nós temos que rever a forma como nós estamos trabalhando, ensinando com os nossos residentes, que logo, logo vão ser os nossos colegas que vão estar aí na prática diária e disseminando um conhecimento.
Então, é importante que a gente possa ter esse olhar sistêmico, fazer uma revisão. O Grand Round, eu acho que é isso, é o debate, é a evidência no seu melhor nível, para que a gente possa ajustar as nossas práticas enquanto preceptores, para que os nossos residentes, nossos colegas logo ali na frente, continuem fazendo uma medicina de ponta. Então, passou rápido o slide da Beatriz, mas a gente viu rapidamente ali o que aconteceu aqui quando houve uma liberação, e a gente está vendo que não existe base científica para que essa prática seja assim tão disseminada no nosso hospital. Acho que a gente tem que analisar criticamente como nós estamos fazendo medicina, como nós estamos ensinando medicina. E a gente tem dados para acessar e, de vez em quando, um Grand Round para nos dar um alerta. Opa, isso aqui a gente precisa dar uma revisada. Então, eu queria, em nome da Vice-Presidência Médica, agradecer que esse tipo de assunto seja trazido para cá e tenha um contexto educativo, que eu tenho certeza a gente vai sair daqui pensando como é que eu posso fazer diferente. Obrigado, professora Nadine. Professor Fernando Kreischmann, por favor. O microfone, por favor. Aqui no hospital, acho que a gente tem muitos pacientes com grande risco de queda ao solo. Né? Por exemplo, na endocrinologia, a gente tem muito paciente com neuropatia autonômica, usando muita medicação antihipertensiva. Né? Existem essas evidências que a reposição de vitamina D pode reduzir a queda ao solo. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? E não passar uma mensagem errada que também não é importante repor vitamina D. Né? E não dosar a vitamina D. Né? Em relação ao risco de intoxicação, o que está descrito, e não nos pacientes com renal crônico, numa população mais geral, que até a reposição de 10 mil unidades de vitamina D de dia não causa risco de intoxicação. Tá, isso está recomendado no guideline da Sociedade Americana de Endocrinologia, publicado em 2011, 2012. Tá? Não que a gente tem que dar 10 mil unidades, estou dizendo assim, ó, que as pessoas não podem ter medo de dar vitamina D quando indicado, tá? Porque o risco de intoxicação é muito baixo. É muito baixo. Tá? Então, eu acho que esse não é um grande problema, né? A não ser nos pacientes renal crônico, a gente tem que tomar mais cuidado. Fernando, na verdade, eu não sei se, talvez não lembre, o ano passado tivemos um caso de intoxicação de vitamina D e que nós fizemos a hipótese na reunião, eram cápsulas de 400 unidades, ela manipulava. O problema básico não é a dose, é a manipulação, eventualmente, e o uso inadequado. Ou também, a gente achava, lembra que ela dizia, era vitamina, então a gente tomava bastante porque ia fazer bem. Então, assim, do mau uso, mesmo que adequadamente prescrito, eu acho que isso tem que ter um cuidado. Tem razão casos, né? Que a dose usual não se tem que ter medo, 400, 800, até as 2.000 na hora da gente repor no início, aquelas primeiras 6 semanas. Mas tem que ter cuidado no orientar o paciente e saber que pode acontecer esse tipo de coisa. Todos os casos ali que a gente teve internação foram com manipulação, né? Bem, então. Eu gostaria de saber se há possibilidade de nós chegarmos num consenso. Eu penso que ontem à tarde nós conversamos, eu e a Cristina, eu já tinha pegado as ideias da Bia e tal, e conversamos sobre como é que nós íamos montar para não ter muita repetição, e acabamos chegando à conclusão que a gente pensava a mesma coisa, né, Cristina? Que é o uso na prevenção de quedas, na prevenção de fraturas nos indivíduos com osteoporose, embora a questão, assim, eu acho que fica, porque realmente não tem a resposta, na minha opinião. Eu prefiro não ir atrás da dosagem quando a gente não tem um mecanismo claro de má absorção ou de deficiência. A gente vai ver a lista aquela do JCM, da Sociedade de Endócrina, uma lista ampla. Se a gente for olhar ali, tem obesidade dentro daquela lista, gente. Isso significa que nós vamos dosar numa quantidade enorme de gente. Então, que vai ter laboratorialmente nível mais baixo, não necessariamente deficiência. Então, eu penso que para mim, a dosagem ela é importante nos casos em que a gente tem esses indivíduos com insuficiência hepática, má absorção, anticonvulsivantes, né? Fora isso, repor sem dosar para prevenir fraturas e quedas. Essa é a minha opinião. Não sei o que tu acha, Cristina. Não, eu concordo contigo e diria um pouco mais. Eu acho que essa questão dessa prevalência alta, se a gente realmente é uma prevalência alta, talvez a gente tenha que mudar hábitos de vida e incentivar por esse lado pessoas saudáveis sem riscos. Então, assim, penso que a maioria daqui é saudável, né? Por que a gente não pode pegar um sol dermato? Não pode, que dá melanoma. Só um pouquinho, é uma quantidade de sol ínfima, é um pedacinho do braço, 10 minutinhos, você já repõe vitamina D. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco também, outras medidas, tem que suplementar, bem, de repente, que tipo de paciente? Que isso acho que é importante. Eu pego um paciente de 25 anos,
com 18 de vitamina D. Será que eu preciso dar vitamina D ou vou mandar ele para a rua? Cara, vai tomar um banho de sol, vai para o ar livre, vai fazer esporte. Será que isso não vai ajudar? A segunda coisa, assim, a gente tem que ver a questão... E aí entra aquelas coisas de polimorfismo, quem é. Eu acho que tem muito estudo pela frente, muito estudo mesmo, e concordo com a Beatriz, acho que a gente tem que ser... né? Hoje, infelizmente, nós não vamos poder contar com a votação interativa por problemas de sinal dentro do hospital. Mas eu tenho a impressão que, de uma certa maneira, se conseguiu chegar a um consenso. Eu só gostaria que levantasse a mão quem são as pessoas que não concordam em dar vitamina D sistematicamente. Que não concordam em dar sistematicamente vitamina D. Esse era um resultado esperado. Nós vimos que os estudos meta-analíticos são geralmente em idosos. Então, a pergunta eu acho que foi um pouco tendenciosa. Eu acho que a Cristina não perdeu o debate, pelo contrário, ela contribuiu muito para enfatizar as principais indicações de reposição de vitamina D. Muito obrigado, a atenção de todos. Um bom dia.